professora Thaíse e os colegas de sala do 7º semestre de Direito. Bem, hoje o nosso seminário irá falar sobre resíduos industriais. Iremos dizer o seu conceito, suas classificações, os problemas advindos dos resíduos industriais e as convenções que regem, que falam sobre este tema. Iniciarei dizendo o seu conceito. Existe uma norma regulamentadora de número 25, validada por uma portaria de número 3.214/78, que dispõe sobre o conceito dos resíduos industriais. A portaria diz exatamente o seguinte: entende-se como resíduos industriais aqueles provenientes de processos industriais, tanto na sua forma sólida, líquida, gasosa ou combinações dessas, e que por suas características físicas, químicas ou microbiológicas não se assemelham aos resíduos domésticos. Quais são os resíduos domésticos que nós estamos acostumados a ver no nosso cotidiano, que está mais visível a todos nós? São as cinzas, os lodos, os óleos, as poeiras. Isso são resíduos domésticos. Entretanto, não se pode assemelhar esses resíduos aos resíduos industriais, nem mesmo assemelhar os resíduos industriais daqueles resíduos gerados de equipamentos e de instalações de controle de poluição. Tratando-se agora de um conceito bibliográfico, resíduos industriais ou lixo industrial, assim também é chamado, é aquele proveniente de indústrias, ou seja, do setor secundário. Segundo o Departamento de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil recicla apenas 13% dos resíduos industriais. Veja-se como este número é baixo. Dependendo da atividade industrial, irá variar também o tipo de resíduo industrial. Por exemplo, temos aí atividades industriais como químicas, petroquímicas, têxtil, papelaria, automotiva, e para isso haverá, para cada atividade desenvolvida em indústria, um tipo de resíduo industrial, que pode variar tanto como na sua tipificação sólida, líquida ou gasosa. Temos alguns exemplos de resíduos industriais: produtos químicos, metais, borracha, gases, óleos, papéis, madeira, plásticos e vidros. Vejamos como são uma infinidade de coisas os tipos de resíduos industriais. Olá pessoal, boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre a classificação dos resíduos industriais. Primeiramente, cabe destacar que os resíduos industriais podem ser classificados de 3 formas. Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Os resíduos industriais sólidos, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305 de 2010, podem ser definidos como sendo todo e qualquer material, substância, objeto ou bem descartado após a sua utilização dentro da atividade industrial. Os resíduos líquidos, por sua vez, também conhecidos como efluentes industriais, são todos os líquidos que são despejados após a sua utilização no processo industrial. Em outras palavras, a gente pode dizer que é toda a água utilizada no processo industrial que posteriormente foi descartada. Os resíduos gasosos, por sua vez, vão constituir todo o processo químico que acontece dentro de uma indústria, no qual resulta em gases poluentes que são lançados na atmosfera. Esses resíduos gasosos podem produzir resultados prejudiciais imediatos tanto para os seres humanos quanto para o meio ambiente, até porque vale lembrar que o lançamento de gases tóxicos na atmosfera são um dos maiores causadores do buraco na camada de ozônio. Com relação aos resíduos sólidos, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tratou de regulamentar a classificação dos resíduos sólidos, de modo que ela instituiu a normativa de número 10.004 de 2004, onde ela tratou de fazer uma classificação que levou em consideração os riscos que o resíduo sólido pode trazer
tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública. Essa classificação ela vai envolver a identificação do processo de atividade que lhes deu origem, ou seja, que deu origem ao resíduo sólido industrial, de modo que também estabelece o que constitui aquele resíduo e as suas características. Nessa norma técnica, os resíduos são classificados em perigosos e não perigosos. Esses resíduos perigosos, também chamados de resíduos de classe 1, são aqueles que apresentam uma periculosidade para as pessoas que manuseiam ou que têm um simples contato com esses resíduos. Geralmente, os produtos que são considerados perigosos, os resíduos que são considerados perigosos, são aqueles que são corrosivos, inflamáveis, tóxicos, radioativos, etc. Como exemplo de resíduo sólido industrial perigoso, a gente tem a pilha alcalina, ou o material que compõe a estrutura da pilha, uma vez que além dele ser tóxico, ele é radioativo. Já os resíduos de classe 2, eles são subdivididos em não inertes e inertes. Os resíduos não inertes, eles não vão apresentar aquela mesma periculosidade que se tem na classificação anterior, mas eles possuem características próprias, como a biodegradabilidade, a solubilidade em água e a combustibilidade. Como exemplos de resíduos não inertes, a gente tem os materiais que compõem o lixo doméstico. Já os resíduos considerados inertes vão ser aqueles resíduos que, quando submetidos a um contato com a água, eles não vão apresentar qualquer alteração na questão da potabilidade da água ser potável. No máximo, quando altera qualquer coisa, é a questão da cor, do sabor, etc. Outro traço também característico de um resíduo inerte se relaciona ao fato de que eles, com o tempo, expostos a condições adversas, eles não sofrem uma significativa modificação na sua estrutura. Eles permanecem, como o próprio nome já diz, inertes. Como, por exemplo, desses resíduos considerados inertes, a gente tem entulhos provenientes de construção, de obras, ou até mesmo produtos que tenham plástico em sua composição, como é o caso da garrafa PET, porque ela, se exposta a condições adversas, ela não vai se decompor tão rapidamente como um outro resíduo qualquer. A gente também pode exemplificar como os materiais que tenham borracha em sua composição, isopor, madeira, vidro, etc. Embora haja essa diferenciação que se relaciona a considerar um tipo de resíduo perigoso e o outro não perigoso, a gente não pode esquecer que ambos os resíduos precisam ter uma destinação correta com relação ao seu descarte, uma vez que ambos, se descartados incorretamente, podem trazer sérios prejuízos ao meio ambiente. Tratarei aqui acerca dos danos causados pelos resíduos industriais ao meio ambiente. Antes de mais nada, é necessário salientar aqui, explanar de uma forma mais abrangente, o que vem a ser os resíduos industriais. Pois bem, os resíduos industriais são nada mais nada menos que a sobra da produção industrial, decorrente da produção industrial, que não pode ser descartada de qualquer forma, sem um controle específico, e que depende de um critério bem cuidadoso para se descartar, tendo em vista que esse tipo de matéria, os resíduos industriais, eles são nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. Eles podem ser originados do ramo metalúrgico, do ramo petroquímico, do ramo químico, do ramo da papelaria, do ramo da indústria alimentícia e dentre outros vários ramos existentes. A exemplo de resíduos industriais, eu trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro deles, que são os resíduos alcalinos ou ácidos. Temos também o plástico e dentre outros existentes. Deve ser também incluído esses resíduos industriais o lixo tóxico. Por quê? Porque os componentes dele são nocivos demais e ele contém componentes de envenenamento, ou seja, isso aí, por ser uma coisa muito mais prejudicial, ele merece ter um cuidado mais específico, tem que ser maior. Pois bem,
Para que ocorra esse descarte de uma forma mais correta, existem algumas soluções viáveis que podem, de certa forma, contribuir, né? Que atualmente elas são muito corriqueiras, os estudiosos batem muito nessa tecla e eu vou abordar um pouco mais à frente. Esse descarte incorreto, ele pode ocasionar várias sanções a quem descarte ele da forma errada. Nós temos algumas normas que foram elaboradas justamente visando isso. A exemplo, nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente, que foi uma norma que dispôs que os danos causados ao meio ambiente devem ser reparados, né, e indenizados, né? O contexto dela e a finalidade dela é essa. Pois bem, como consequência desse descarte incorreto, eu vou citar aqui os mais importantes. O primeiro deles é a poluição atmosférica. A poluição atmosférica ocorre por meio de gases, partículas sólidas, líquidos em suspensão, material biológico ou energia, sendo eles essa poluição atmosférica a principal causa uma das principais causas do aquecimento global e que são combatidos de uma forma bem específica mesmo atualmente. Pois bem, nós temos também a poluição da água, que ocorre quando esses resíduos industriais eles são despejados em rios, em lagos e não tem um tratamento específico para que quando tenha esse contato com a água não seja algo que polua, não seja algo nocivo à água, né? Que isso pode ocorrer por meio de efluentes industriais, também agrícolas, e muitas vezes por esgotos domésticos, né? E também temos a poluição do solo, que ocorre basicamente da mesma forma que ocorre a poluição da água, né? Que quando se tem esse contato do resíduo com a terra, sem que haja um tratamento, ele pode trazer prejuízos muito grandes para o solo, como por exemplo, tornar o solo inútil, tornar o solo infértil, né? Essa é uma das características que ele pode fazer. Temos também algo assim que não é diretamente ligado ao meio ambiente, mas que pode causar prejuízos também para a empresa em si, né? No que diz respeito à perda de financiamento. Por quê? Porque as instituições financeiras elas exigem que se tenha um licenciamento ambiental de forma correta, porque senão eles vão negar esse crédito, esse meio de financiar, né? Que é muito essencial ao desenvolvimento das indústrias. E como solução desses problemas existem alguns mais corriqueiros, como por exemplo, projetos de sustentabilidade, eles visam o reaproveitamento desses resíduos, o reaproveitamento também de recursos naturais, né? E também nós temos a segunda hipótese que eu trouxe, a reciclagem, que ela vai fazer uma inserção desse resíduo na área de produção. Os diversos problemas socioambientais, gerar menos resíduos é um dos grandes problemas das empresas. Então, quais as maneiras de resolver os problemas dos resíduos industriais? De fato, as empresas hoje em dia não podem lidar com os resíduos de maneira como anteriormente, onde eram descartados, amontoados de maneiras incorretas. Com o aumento da degradação ambiental, hoje em dia exige-se uma nova postura das empresas. Há ainda uma legislação que exige uma gestão
de resíduos sólidos. Um dos caminhos para a diminuição de resíduos é a volta desses produtos para a linha de produção. Isso pode ser obtido através da política dos 3 R's, que é a redução, reutilização e reciclagem. A redução visa diminuir resíduos, como, por exemplo, diminuição de água e de gastos como energia elétrica. A reutilização vai reutilizar um produto que já foi usado para um novo uso. A reciclagem é a transformação de uma matéria em um outro produto. Bom, quais os benefícios da política dos 3 R's? Bom, colaborar para a não gerações de resíduos, estimular a adoção de padrões de sustentabilidade e também poupar recursos naturais. Irei falar sobre a Resolução 313 do CONAMA. Irei tratar também sobre o inventário de resíduos sólidos ambientais. Mas para início devemos entender o que é um resíduo sólido. Bom, o resíduo industrial, como gênero, ele comporta a espécie sólida, semissólida e líquida. Bom, o resíduo sólido é este aqui. Como você pode ver, o exemplo temos várias pilhas que foram usadas e agora estão descartadas. Esse resíduo sólido, ele deverá ser descartado em local específico para a sua reutilização. O resíduo em sua forma líquida, ele deverá ser descartado em um local específico. Por isso, o seu descarte não se dá na rede pública de esgoto. Esse local específico deverá ser utilizado para o armazenamento e a dissolução desse resíduo líquido. Irei tratar sobre o inventário de resíduos sólidos ambientais. É através deste inventário que será contidas todas as informações quanto ao armazenamento, produção, descarte destes resíduos industriais. É também através deste inventário que, após a colheita dessas informações, que servirá como base, e dados para o órgão oficial que armazena todos esses agrupamentos, de descartes de resíduos sólidos produzidos por indústrias. Então, é através deste inventário que este órgão vai ter a base, o cálculo, que vai ter a sua margem de descarte de resíduos sólidos. Quero cumprimentar a todos que estão vendo esse vídeo e dizer que esse vídeo ele é destinado à disciplina de Educação Ambiental. Ele está relacionado com a apresentação do seminário, que por conta da pandemia que nós estamos vivendo, ela será apresentada de forma virtual. Dessa forma, o nosso grupo ele ficou responsável pela apresentação dos resíduos industrializados. E nessa tangente já foi explicado aí diversos conteúdos. E eu vou dar prosseguimento agora, fazendo alguns comentários e tentando explicar, de acordo com aquilo que eu compreendi, sobre o cumprimento da legislação através do sistema de gestão ambiental. Como já foi explicado, nós temos todo um conjunto de normas voltado para a proteção do meio ambiente, e não só do meio ambiente como uma coisa ampla, mas também nós temos normas destinadas especificamente a cada tipo de dano ambiental que possa existir, como é o caso das normas específicas destinadas aos danos de resíduos sólidos industriais. Sendo assim, nesses conjuntos de normas, nós temos o quê? Temos leis federais, temos decretos, portarias, leis estaduais, leis municipais, e tudo isso destinado a regular a maneira com que as empresas, as indústrias, elas fazem a sua gestão de resíduos sólidos. Sendo assim, por nós termos essa legislação, que ampara a proteção do meio ambiente
devido à implantação de resíduos sólidos pelas indústrias, nós temos também que ter órgãos fiscalizadores que são os responsáveis por dar condições de que essa legislação seja cumprida. Então, mediante esses órgãos fiscalizadores, nós temos o IBAMA, nós temos os órgãos de fiscalização estaduais, né, que geralmente essa fiscalização estadual é feita pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, nós temos o Ministério Público e nós temos prefeituras também, através da Secretaria do Meio Ambiente, as secretarias municipais, e nós temos a Polícia Ambiental, que no caso da Bahia é exercida pela CIPA, a Companhia Independente de Policiamento Ambiental, que inclusive tem uma sede aqui próxima da cidade, aqui em Porto Seguro, né? Que é a companhia responsável pela atuação no extremo sul da Bahia. Dessa forma, com essas instituições responsáveis por fiscalizar e fazer que exista o devido cumprimento da lei, nós temos algumas medidas que serão aplicadas caso alguma dessas instituições fiscalizadoras constatem que a lei não está sendo cumprida por parte dos empreendedores. Dessa forma, nós temos meios, né, para fazer com que a lei seja cumprida. Quais são esses meios? A advertência, pode ser a multa, ou até mesmo a paralisação das atividades desenvolvidas por essa empresa, essa indústria, né? Tendo aí como, assim, vamos colocar como a penalidade máxima aí pelo descumprimento dessas regras relacionadas aos resíduos sólidos. Sendo assim, também, em 2015, nós tivemos a criação da norma ISO 14001. Essa norma ela foi bastante importante com relação aos resíduos sólidos, porque ela trouxe um tipo de gerenciamento dos resíduos sólidos, que tem por objetivo, os principais objetivos dessa norma, né, para a empresa que ela está buscando ter a certificação dessa norma, ela traz a eliminação de geração dos resíduos através de formas tecnológicas, ou então até mesmo na substituição de matérias-primas, porque algumas matérias-primas elas vão gerar um resíduo sólido maior. Sendo assim, se você substitui por outra que gera um resíduo sólido menor, você vai acabar trazendo um menor dano ao meio ambiente. Tem também o tratamento, né? Buscar alguma forma de tratar esses resíduos sólidos, reutilizando esses resíduos sólidos de alguma forma, para evitar que eles sejam jogados no meio ambiente de forma inadequada. Que se dá por meio do reaproveitamento, reutilização, recuperação do subproduto, como pegar essa matéria-prima que foi utilizada, que geraria o resíduo sólido, e utilizar esse resíduo para a criação de um outro produto, né? E a disposição adequada de aterros sanitários, né? Esse aí seria como se fosse a destinação ideal após os resíduos sólidos que não tem mais jeito, né? Então fazer um descarte desse resíduo de uma maneira adequada. Então essa norma ISO 14001, que ela foi modificada em 2015, ela serve para que as empresas que tenham a intenção de serem certificadas por essa norma, ela tenha que criar mecanismos suficientes para que tenha um cumprimento mínimo para que tenha condições de ser certificada por essa norma. Eu quero agradecer a atenção de todos e externar o nosso muito obrigado. Portanto, fica assim o nosso esclarecimento acerca do que são resíduos industriais, das suas classificações, dos problemas que os resíduos industriais causam para o nosso meio ambiente e para os seres vivos, principalmente para nós, seres humanos. Agradecemos a participação de todos, a atenção e deixamos aqui o nosso abraço. Que Deus os abençoe e fiquem em casa.